Em outro estudo, após a administração de morfina, 2 horas de administração de morfina, numa dose de 6 mg por quilo, não houve alteração do íon potássio, mas houve a diminuição do íon cálcio e um aumento de sódio. Esses dados diferentes podem ser justificados por 2 hipóteses. A primeira hipótese pode ser pela dose. No caso, a dose do primeiro trabalho foi de 25 mg por quilo, no segundo de 6 mg por quilo. E em nosso estudo, a dose de morfina foi de 5 mg por quilo. Essas doses diferentes podem estar justificando a obtenção desses resultados diferentes. Outro fator pode ser a forma de coleta da saliva. Nos dados da literatura, a saliva foi coletada diretamente da glândula específica. No primeiro trabalho, através da técnica de canulação, canulando o ducto da glândula parótida. E no segundo trabalho, no ducto da submandibular. No entanto, em nosso trabalho, a saliva foi coletada diretamente da cavidade oral, o que no caso pode ter influência de todas as glândulas salivares, tanto as menores quanto as maiores. Além disso, o CGP mostrou também ser capaz de diminuir a quantidade de proteínas, assim como a morfina. Estudos anteriores já mostraram que após a administração de morfina, a quantidade de proteínas foi diminuída. Esses autores, eles sugerem que essa diminuição seja devido a uma interação, a uma interferência da morfina nas ações do AMP cíclico. A gente já viu anteriormente na introdução que o AMP cíclico é um segundo mensageiro que está na via de secreção da proteína. Estudos anteriores também já mostraram que, após a administração de morfina, houve a inibição da ativação da proteína quinase. No caso, essa proteína quinase é dependente de AMP cíclico. Então, o CGP, a morfina, poderia estar assim, interagindo com essa via de sinalização do AMP cíclico, o que justifica a diminuição da quantidade de proteína. No caso, como o CGP foi capaz de diminuir a quantidade de proteínas, sugerimos que também esse peptídeo pode estar interagindo nesta via de sinalização do AMP cíclico. Para analisar a glândula, a morfologia da glândula submandibular, esta glândula foi coletada, ela passou por um processamento histológico através do histotécnico e posteriormente foi emblocada em parafina. Estes blocos de parafinas foram cortados numa espessura de 5 micrômetros através do micróbio. Estes cortes foram postos em lâminas histológicas que foram coradas com hematoxina e eosina, e posteriormente essas lâminas foram levadas ao microscópio óptico para serem fotografadas e depois analisadas. Embora o CGP e a morfina tenham diminuído o fluxo salivar, podemos ver aqui nessa fotomicrografia central que a morfina promoveu uma maior alteração na morfologia da glândula submandibular, promovendo assim maiores espaçamentos entre os ácidos serosos e mucosos, quando comparado ao CGP. No caso, como um tratamento adulto com morfina já promoveu essas alterações morfológicas, possivelmente em uso crônico, essas alterações podem ser aumentadas. Como o CGP promoveu uma baixa alteração no tecido glandular, pode ser que o seu uso prolongado seja menos agressivo que o da morfina. Sendo assim, o CGP, um futuro candidato promissor para o campo farmacológico. Além disso, nos perguntamos qual o mecanismo de ação do CGP para justificar essa diminuição do fluxo salivar. Para isso, para responder essa pergunta, analisamos a atividade da enzima acetilcolinesterase. Esta enzima ela é responsável pela degradação de acetilcolina. Então, nós tínhamos 2 hipóteses. A primeira hipótese poderia ser que esta enzima poderia estar aumentada, a sua atividade poderia estar aumentada, o que degradaria mais acetilcolina. E com menos acetilcolina no líquido extracelular, justificaria a diminuição do fluxo salivar. Outra hipótese seria que as fibras parasimpáticas poderiam estar liberando menos acetilcolina, o que já diminuiria o fluxo salivar, e em uma resposta homeostática haveria a diminuição da enzima acetilcolinesterase, para que houvesse um balanço de força. Então, para analisar a atividade dessa enzima, nós coletamos a submandibular. Esta glândula ela foi macerada em salina e depois essa amostra foi posta em placas de 96 poços,
juntamente com soluções do kit de colinesterase, tendo como substrato a acetilcolina. Esta placa posteriormente foi levada para o espectro fotônico para ser analisada a ação da atividade da enzima acetilcolinesterase. Nossos resultados mostraram que o CGP e a morfina não alteraram a atividade da enzima acetilcolinesterase. Já foi visto que a dependência e a abstinência à morfina podem levar a alterações na via de sinalização colinérgica. Estudos anteriores já mostraram que, após a administração de morfina, numa dose de 10 mg por quilo, houve um aumento do nível desta enzima em várias regiões do cérebro. No caso, o que indicaria uma maior atividade dessa enzima, como consequência, uma maior degradação de acetilcolina. Em um outro estudo, publicado neste ano, foi vista a diminuição da atividade da enzima acetilcolinesterase, agora em regiões específicas do encéfalo, no caso, no mesencéfalo e na bílula medial. Essa diminuição poderia ser uma resposta homeostática à diminuição do nível de acetilcolina. Vale ressaltar que ainda não tinha sido visto na literatura a atividade da enzima acetilcolinesterase na glândula submandibular após o tratamento com CGP e também com morfina. E os nossos resultados então mostraram que, pela primeira vez, após o tratamento agudo com CGP e morfina, não há a alteração na atividade da acetilcolinesterase na glândula submandibular. Ainda em busca do mecanismo de ação, nós analisamos o efeito da naloxona. No caso, a gente observou a administração de naloxona antes do tratamento, em busca, assim, de ver uma relação do CGP com os receptores opioides. Vale lembrar que a naloxona é um antagonista inespecífico de receptores opioides. E a morfina, no caso, ela exerce seus efeitos inibitórios, colaterais, bem como analgésicos, principalmente pela ativação do receptor LI. Só em casos de doses elevadas e infusões crônicas, essa seletividade pode ser alterada e haver ativação de outros receptores, como kappa e delta. No caso, com a administração de naloxona, esses receptores opioides seriam bloqueados, o que reverteria o efeito inibitório da morfina, restaurando assim o fluxo salivar. Nossa hipótese era que, se o CGP exercesse seus efeitos inibitórios pela ativação dos mesmos receptores opioides que a morfina, consequentemente, esse efeito inibitório do CGP seria revertido, restaurando também o fluxo salivar. Nossos dados mostraram que, com a administração de naloxona antes do tratamento com salina, não houve alteração do fluxo salivar, o que mostra que a naloxona por si só não altera o fluxo salivar. Com a administração de naloxona antes do tratamento com morfina, houve um aumento do fluxo salivar, mostrando que esse efeito inibitório da morfina foi revertido. Ele está, no caso, a naloxona está bloqueando esses receptores opioides, o que promove, assim, a reversão do efeito da morfina. E no caso, como já tinha sido visto na literatura, em relação à morfina, no caso, com a administração de naloxona antes do tratamento com CGP, também houve o aumento do fluxo salivar, mostrando que houve a reversão do efeito inibitório também do CGP. No caso, esses dados mostram que, possivelmente, a morfina esteja se ligando aos mesmos receptores opioides que a morfina. Isso pode justificar os efeitos similares que ambas as substâncias possuem, efeitos esses mostrados em nossos dados anteriormente. Conclui que o CGP foi capaz de reduzir o fluxo salivar, bem como a quantidade de proteínas totais, e promove uma baixa alteração na morfologia da glândula submandibular, além de não alterar a composição iônica e a atividade da enzima acetilcolinesterase. Além disso, o CGP possivelmente esteja se ligando aos mesmos receptores opioides que a morfina. Agradeço ao apoio institucional da Universidade Federal de Alagoas, bem como ao apoio financeiro dos órgãos CNPq FAPEA. Muito obrigado.